Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de vir partilhar convosco a nossa investigação que fizemos sobre as dinâmicas na organização dos espaços e dos materiais numa sala de atividades e a sua relação com as aprendizagens de um grupo de crianças. Esta nossa apresentação vai se subdividir por 8 pontos, nomeadamente uma introdução, uma breve perspectiva teórica sobre o tema, a perspectiva metodológica que orientou a investigação, a apresentação de resultados e a discussão sobre os mesmos, conclusões e apresentamos ainda as referências que deram suporte à presente apresentação que vamos fazer. Portanto, na educação da infância tem sido atribuída muita importância ao ambiente educativo numa sala de atividades, nomeadamente como Loris Malaguzzi intitula o ambiente educativo como um terceiro educador. Deste modo, pretendeu-se compreender como é que determinados cenários de aprendizagem numa sala de atividades poderão ou não ser promotores de aprendizagens múltiplas num grupo de crianças de educação pré-escolar. Ora, de acordo com as OCEP, é fundamental criar cenários de aprendizagem com dinâmicas facilitadoras que tenham materiais pedagógicos e atividades diversificadas que se conduzam à construção de um novo conhecimento e de formas mais completas de interação. Reforça-se que a atuação da criança numa lógica de trabalho colaborativo e participativo dá-lhe a oportunidade de poder decidir, escolher com quem, com quê e como brincar. Ora, uma breve perspectiva teórica. Sendo que o ambiente educativo deverá ser um lugar de bem-estar, alegria, de prazer, um espaço aberto às vivências e interesses plurais da criança, mas, acima de tudo, respeitador de todas as identidades, caberá ao educador criar um ambiente de qualidade. Pois, como referem Oliveira Formosinho, a qualidade faz a diferença na aprendizagem da criança. Deste modo, é fundamental que o educador de infância reflita a organização do espaço e este deverá proporcionar-lhe uma maior margem de liberdade e autonomia à criança, a iniciativa, mas também é indispensável que se crie um clima de confiança, de segurança, rico e, acima de tudo, estimulante. Só desta forma é que a criança vai desenvolver a sua iniciativa e explora ativamente e se concentra efetivamente no que a fascina e, acima de tudo, aprende. Quanto à perspectiva metodológica que suportou este trabalho, portanto, o que nos orientou foi uma questão de investigação de como é que a organização dos espaços e materiais de uma sala de atividades poderá promover aprendizagens múltiplas num grupo de crianças. Teve como objetivos de investigação 3 objetivos que vou passar a elencar: promover a criação de espaços de aprendizagens plurais centrados em atividades e recursos pedagógicos dinâmicos, caracterizar o ambiente educativo da sala de atividades onde estas crianças estariam diariamente no contexto de jardim de infância e analisar as aprendizagens das crianças a partir destas oportunidades de aprendizagem que lhes foram oferecidas. Utilizámos um paradigma participativo, uma vez que uma das investigadoras foi um membro participante da investigação. Utilizou a investigação sobre a própria prática de ponte, uma vez que ela se propôs a investigar a sua própria prática e a prática pedagógica que realizou no âmbito do estágio. E escolhemos como metodologia a investigação qualitativa, uma vez que os nossos dados são de natureza qualitativa e que são fundamentados numa observação participante, em entrevistas que foram realizadas às crianças, no início e no fim da investigação, e aplicámos a escala de avaliação de ambiente educativo de Arms, Clifford e Cryer, também em 2 momentos do estudo, no início e no fim do mesmo. Também tivemos como suporte a análise documental. O grupo de participantes era composto por 19 crianças na faixa etária dos 4 a 5 anos, 12 deles rapazes e 7 raparigas, 9 com 4 anos de idade e 11 com 5 anos de idade, a educadora cooperante que orientou a prática pedagógica da estagiária e uma das investigadoras. Ora, quando aplicámos pela primeira vez a escala de ambiente da educação de infância de Arms, Clifford e Cryer, denotámos que havia 3 categorias que havia níveis entre médio e bom e que justificavam uma intervenção urgente neste espaço, nomeadamente o espaço imobiliário, as atividades,
e a estrutura do programa. Partindo desta primeira observação, que se consubstanciou fundamental para todo o trabalho que vimos a desenvolver, partimos para a prática e a proposta que hoje vos iremos apresentar. Neste sentido, foi preparada uma sequência didática denominada o Arquiteto das Cores. Esta sequência era composta por 4 atividades, nomeadamente a primeira, o grupo de crianças participantes iria realizar uma visita de estudo à sua própria sala de atividades. Num segundo momento, pretendia-se que as crianças realizassem uma planta da sala e quais seriam as suas sugestões de melhoria à mesma. Numa terceira etapa, a mudança, e numa quarta etapa, os cartões de classificação das áreas de aprendizagem. Ora bem, nesta primeira parte da visita de estudo, a atividade iniciou com as crianças a saírem do estabelecimento escolar, a voltarem a entrar e observar o ambiente educativo com os olhos de investigador. O que é que ainda desconheciam, o que é que queriam melhorar e com uma intenção clara, apenas e só de observar. O que podemos ver na imagem é o registro de uma criança que no fim da visita fez a planta da sala e, como se pode verificar, a visão que ela tinha deste espaço é que estava tudo amontoado numa grande confusão que ela própria não conseguia perceber muito bem onde é que estavam os materiais. Terminada esta primeira atividade, o grupo começou a preparar a planta da sala. Inicialmente fizemos uma planta real da disposição da sala, para depois partirmos para a planta sugerida pelas crianças. O que podemos aqui ver já é a construção da planta fundamentada nestes arquitetos, com a opinião deles, em que podemos ver que há 2 crianças que estão neste momento a discutir de que forma é que a planta poderia ter maior eficácia. Nomeadamente aqui há uma criança que refere que não concorda que a área da ciência fique junto a uma área de jogos, porque se pretende que na área da ciência se manipulem líquidos, que ao molhar os jogos poderiam danificar este espaço. Ao que o outro colega lhe sugere que então teríamos que afastar este espaço para que eles ficassem devidamente isolados e não corressem risco de se estragar os jogos ou que os jogos fossem um impeditivo às experiências na área da ciência. Na segunda imagem, vemos um grupo de meninas que está a debater qual é a melhor forma de dividir a área da expressão dramática, porque o espaço era muito grande e a proposta delas seria que se dividisse esta área da expressão dramática por várias partes, portanto, por uma cozinha, por um quarto, por uma lavandaria, e então o que elas queriam era arranjar espaço por forma a compor uma casa real, portanto, fazer a imagem real do que temos em casa. Na terceira etapa, foi a etapa que as crianças mais se empenharam, uma vez que eles estavam muito desejosos de pôr em prática a sua planta. E então, como podemos ver, foram várias manhãs de atividade em que modificaram todo o espaço de acordo com a planta que tinham idealizado. A par destas mudanças, também foram fazendo mudanças por tentativa e erro. Ou seja, sempre que eles faziam de acordo com a planta, mas viam que não era funcional, haveria uma alteração significativa à planta até que o espaço ficasse de acordo com o pretendido por estas crianças. Nesta reorganização, o grupo também sentiu necessidade de fazer uma lista de materiais que queria ver em cada espaço e o que vemos em baixo é a lista de materiais que queriam para a área da ciência, reforçando inclusive que seria necessário material de proteção. Terminada a reorganização da sala e depois de alguns dias a brincar na sala de acordo com a reorganização elaborada por eles, houve necessidade de construir uns cartões que identificavam a área. Este cartão era composto por o nome da área, o número de crianças que podiam brincar nele, o que é que constava de cada área para que os materiais não circulassem entre os espaços e se perdessem em vários espaços aos quais eles não pertenciam, e foi decidido em grupo o que é que se poderia fazer ou não se poderia fazer em cada espaço. Desta forma, as crianças assumiam as suas responsabilidades perante o seu grupo e sabiam que, à mínima falha que pudesse haver, eles se tinham responsabilizado por fazer cumprir. Isto ajudou-nos muito a reduzir o conflito entre as crianças nas áreas e fez com que eles respeitassem o espaço e se apropriassem dele, tendo já a preparação quando se
quando queriam brincar no espaço, prepará-la e organizá-la no fim, a quando se terminava o tempo de brincar. Por fim, terminada esta sequência didática, voltámos a aplicar a escala de avaliação do ambiente educativo e aí percebemos que houve alteração significativa em todas as categorias, mas passava a destacar as 3 categorias que deram início e que justificaram esta sequência didática. Estamos a falar do espaço imobiliário, como podemos ver, o valor cresceu substancialmente 1,25 em função do primeiro. As atividades foi a que mais se destacou e, por fim, não menos importante, a estrutura do programa. Podemos classificar que a participação das crianças na organização do ambiente educativo é uma mais-valia, como se pode comprovar através da escala de avaliação, porque com a participação deles podemos ver que todas as categorias sofreram alteração, nomeadamente com níveis de qualidade mais elevados. Portanto, justifica que a criança seja um membro ativo na participação da organização do ambiente educativo e, como tal, que seja dada voz, porque, acima de tudo, é a criança que está neste espaço o maior número de horas e que usufrui do mesmo, pelo qual é importante que ele se aproprie do mesmo. Por fim, concluímos que a criação de cenários de aprendizagem ricos, diversificados, seguros e assentes numa dinamização sustentada em estratégias dialógicas e de partilha, onde a voz de cada um deles foi tida em conta e integrada, promoveu aprendizagens múltiplas nas crianças. Além de que os resultados do estudo mostraram ainda que as crianças, afinal, são capazes de participar ativamente na organização dos espaços de aprendizagem e que a promoção de atividades desafiadoras, centradas na motivação e no interesse da criança, geraram novos conhecimentos e ampliaram algumas capacidades na criança, nomeadamente a capacidade de autonomia, porque ao se apropriarem do espaço, eles eram mais independentes do adulto, a capacidade de tomada de decisão, a de gestão de conflito, a de resolução de problemas, a de colaboração e do pensamento crítico, porque foi fundamental que em grupo se decidisse de que forma é que o ambiente educativo seria organizado e que teria que ser comumente aceito por todos. Portanto, isto facilitou a que as crianças percebessem que eram membros integrantes de um grupo e que a voz deles era escutada de forma individualizada, mas que se tinham que responsabilizar perante o grupo sobre as decisões tomadas. E, acima de tudo, que a capacidade da apropriação espacial e social da sala de atividades lhes permite ter outra visão do espaço onde eles passam o seu dia. Aqui vos deixamos as referências que deram suporte à presente apresentação. Muito agradecemos a vossa atenção e estamos disponíveis para eventuais questões.